A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, um dos sentimentos que mais tem dominado a humanidade hoje é o medo, não é? Nós sabemos disso, é uma realidade. Você sabe que Deus não admite o medo nos seus filhos? Todos sabem disso? Então, quem é novinho na fé, quem está chegando agora, olha, atente bem, tá? Deus, o Senhor Deus, nosso Pai, que enviou Jesus ao mundo, que fez toda uma obra pela salvação do ser humano, Ele não admite medo no coração do cristão. Aí talvez você diga, mas é involuntário. Eu não tenho culpa se de repente eu sinto medo. Faz parte da natureza terrena. É por isso que nós precisamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo. Mas precisamos alimentar o nosso espírito, que é o nosso coração, da boa palavra, a maravilhosa palavra de Deus. Porque o poder que o Senhor Deus concede e a segurança que Ele oferece, é isso que nos dá verdadeiramente chão. É a nossa rocha. Então vamos atentar bem. Essa passagem bíblica que nós vamos ler hoje, nós já temos lido na igreja em alguns momentos, em diversos cultos. Mas é tão rica e é tão ensinadora e ao mesmo tempo, tá? Nos dá um crescimento espiritual dentro dessa visão. Eu falava ontem com a equipe ministerial, tivemos uma reunião aqui ontem à tardinha, né, até à noite. Eu dizia, irmãos, nós somos pessoas comuns entre o povo, mas no mundo espiritual nós não somos. Nós somos filhos registrados no céu. Quem aceita Jesus de coração, irmãos, quem realmente leva a palavra de Deus a sério, tem importância para Deus. Tem espaço no coração de Deus. Está na palma da mão de Deus. Então vamos atentar para isso. Porque a tua confiança no Espírito de Deus na tua vida, que vai conduzir você literalmente aos caminhos de sucesso, ou seja, na saúde, na paz, na segurança e até nas bênçãos, porque as bênçãos são para os filhos. Amém, Jesus? Então vamos atentar bem, tá? Vamos abrir no segundo livro de Crônicas. Nós hoje vamos visitar o rei Josafá. No capítulo 20. Então vamos lá. Olha, nós vamos ler aos pouquinhos, porque é uma passagem assim bem longa e tem muita coisa aqui nesse começo. Então vamos aqui ver o que o Espírito de Deus fala conosco. Vamos dar uma avivada nesse entendimento e nessa fé. Porque o título diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Já começa no título, né? Deus concede a esse rei vitória sobre os seus inimigos. O cristão tem de ter uma visão espiritual, irmãos, bem transparente, bem cristalina da palavra. Porque quando a pessoa não tem Jesus, tá? O entendimento da cegueira espiritual é que pessoas que odeiam, pessoas que desejam mal, são inimigas. Mas o inimigo é Satanás. Os nossos inimigos são os demônios. Agora, eles usam as pessoas. E aí Jesus ensina como é que nós devemos agir. E você já tem ouvido isso bastante, né? Liberar perdão, né? Só que um apanhado. E nós vamos entrar aqui nessa segurança que Deus oferece. Mas nós vamos ver a parte do rei Josafá, o que ele precisou fazer. Porque a criancice, a meninice de muitos cristãos, tá? É assim, ele não é Deus, o Senhor não é Deus, Ele que me abençoe, Ele que faça isso, Ele que faça aquilo. E não é assim que as coisas funcionam, não é? Existem leis espirituais. Os mandamentos do Senhor Deus são para serem praticados, não é? E as promessas de Deus, Deus vela por cada uma delas. Então, se algum filho assume uma promessa e crê de verdade, Deus tem compromisso com aquela palavra. Então o compromisso de Deus é com a sua palavra. Então vamos ao versículo 1, que eu vou ler os primeiros 5 versículos.
E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém? Então, vou dar uma paradinha nesse 5º versículo, porque aqui tem um entendimento, irmãos, maravilhoso da nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando o cristão é criança espiritual, ele pensa assim, tá? A desgraça acontece com todo mundo, com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um, acontece com todo mundo. Quando ele tem uma fé firme em Deus, na sua palavra, então ele vê que as coisas não são tão à vontade ou tão soltas como o diabo pensa, né? Que pode sair destruindo todo mundo. O rei Josafá, como nós estamos vendo aqui, era o rei do povo de Deus, o rei do povo de Israel. Então, um povo de Deus, um povo que para Deus, irmãos, era a menina dos seus olhos. O cristão precisa, irmãos, entender que o mesmo Deus do povo de Israel é o mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele não mudou em nada. O que mudou foi a forma pelo sacrifício do Calvário. Nós cristãos somos muito mais beneficiados que o povo do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus se entregou à própria morte, representando o ser humano. Ou seja, na verdade, no lugar do ser humano. E então quem aceita Jesus pode desfrutar do seu sacrifício. Por que que Ele morreu por mim? Porque nós estávamos mortos nos pecados e somos vivificados pelo seu sacrifício. Por que que Ele morreu por mim? Porque nós éramos pecadores e o sangue de Jesus nos lava dos pecados. Olha que coisa. Então a glória do cristão, irmãos, é essa, é que Jesus tomou o seu lugar. E o cristão fica limpinho diante de Deus quando ele obedece à palavra. Não é pelos nossos méritos, não. É porque Deus quis assim. Deus quer abraçar um filho, uma pessoa, mas ela está muito suja, usada pelo diabo. Aí ela aceita Jesus, ela é lavada no seu sangue. Aí ela começa a ouvir a palavra de Deus, e aí ela dá atenção à palavra, Deus dá atenção para ela. E aí? Bom, então o rei Josafá era o rei do povo de Israel. Só que ele está ameaçado de uma invasão por parte de muitos povos. Amonitas, olha só. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Ainda outros dos amonitas. Moabe e Amon foram os 2 filhos de Ló com as filhas, resultado de incesto. Relações incestuosas. Isso é gravíssimo diante de Deus. Pastora, irmãos, eu quando falo de Ló, quando ele estendeu as tendas até Sodoma, a gente vê os cristãos hoje que são muito amiguinhos do mundo. Cristãos que pouco se importam se estão aborrecendo a Deus com determinado comportamento, fazendo parte de determinado grupo. Por exemplo, não tem nada demais brincar o carnaval, desde que eu não use uma coisa indecente, que eu não faço. Para, meu irmão. É impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Impossível. Pastor, o senhor não pode falar isso é radicalismo. Pois é assim que muitos evangélicos hoje estão pensando. Daí não haver diferença, nem de comportamento e nem de segurança. Não há diferença. Ou seja,
o comportamento é igual, tudo acontece com qualquer um. Porque não há, irmãos, o temor a Deus. A pessoa que se converte, ela se converte. Ou converte ou não converteu. Então não existe essa coisa de eu sou cheio do Espírito Santo, Jesus habita em mim, e eu faço tudo o que eu quero, eu faço o que os amigos fazem, ou eu faço o que a sociedade faz. Não é por aí. Não é por aí. Então, os filhos de Moabe e os filhos de Amon são muitos povos. E como eu falei, são oriundos de originário de um incesto, uma relação de um pai com as próprias filhas. Coisa satânica demais, irmão, diabólica. Meu Deus, por que Ló fez isso? Não, elas embebedaram o pai. Por quê? Porque elas foram criadas em Sodoma, irmãos. Elas estavam bem na confluência, então estão em Sodoma. São os pais que muitas vezes são liberais. Ah, meu pai é uma maravilha. Minha mãe é muito legal. Sabe? Eu falo com a minha mãe, ela conversa com meu pai. Ele às vezes fica meio assim, mas ele acaba cedendo porque ele sabe que eu sou uma boa filha, né? E aí a filha vai para a balada, sai da balada, vai para o motel e vai por aí. Que isso, pastor? É isso, meu irmão. Filhos de evangélicos. Filhos de evangélicos, porque os pais, eles são liberais. Muitos pais hoje que são de Jesus não querem dizer não para os seus filhos. Aliás, uma grande dificuldade que alguns pais encontram é exatamente essa, de dizer não para um filho. Irmãos, Deus fez o ser humano com capacidade racional, não é? Ou seja, fez o ser humano para pensar, capacidade de inteligência, né? O QI, peraí, isso vai ser bom para ele? Não, então não vai ser bom para mim. Você tem que pensar. Quantas famílias estão com a vida destruída, irmãos? Quantas meninas com 10, 11, 12 anos já tiveram relações sexuais? Já perderam a virgindade? Já estão acostumadas? O corpo, que é templo, que deveria ser preservado em total santidade por casamento, já foi violado. Numa relação sexual, demônios passam numa porta. É uma porta. Que isso? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, quem se une a uma meretriz torna-se um com ela. O que significa? Se houve a relação, então... Bom, enfim, então os filhos de Moabe e os filhos de Amon, povos violentos, povo que odiava o povo de Deus. E aí? E agora eles estão ameaçando de invadir o reino de Josafá. Mas isso não é coisa pequena não, irmãos. Isso não é coisa pequena, isso é coisa muito violenta. São muitos povos. Você vê aqui, filhos de Moabe, filhos de Amon e outros amonitas. Ou seja, entre eles mesmos, eles já se dividiam. Eles já eram rivais entre si. Assim são os demônios. O demônio procura destruir uma família, procura destruir, levar crianças. Irmãos, crianças têm ficado possuídas assistindo desenhos animados. De vez em quando a gente marca um trabalho para abrir os olhos das pessoas, a gente gasta um tempo, faz pesquisas e procura. E aí você assiste um desenho animado à luz da palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia e você vai assistir o desenho animado e diz: epa, a filha bate no pai. Filhos, sede submissos a vossos pais. Você vê que é exatamente a obra do diabo. Você vê Satanás imperando nos desenhos animados. Para quê? Para que aquilo entre na criança. E ela então passa a pensar que tudo aquilo é normal. E ela contempla esse cenário na sociedade. Aí a criança está na escola. O filhinho recebeu um não do pai, está com ódio do pai. Minha vontade é socar a cara do meu pai. Aí o filhinho do evangélico está assistindo o desenho animado. E lá na sala de aula, ele escuta o coleguinha dizer que tem vontade de socar o pai. Então, para ele, aquilo já está se tornando uma coisa normal. Quando ele
se ele for levado à igreja, tá? Ele está lá na salinha, exemplo, está numa sala de escola bíblica infantil, o pensamento dele está lá no desenho, o pensamento dele está lá na briga do coleguinha. Que isso, pastor? Às vezes nós temos uma dificuldade de trazer as crianças a uma concentração em sala de aula da escola bíblica infantil por conta do número de horas que as crianças ficam diante de desenhos animados que ensinam a violência. Vamos ser realistas, irmãos. Hoje, eu falava ontem aqui com o nosso pessoal do ministério, da obra, que hoje, tá, a igreja de Cristo tem muito mais trabalho, ou os trabalhos se multiplicaram tanto, na verdade, hoje as pessoas estão dando muito mais trabalho do que há tempos atrás, não muito longe. Por quê? Porque as pessoas estão muito divididas entre Cristo e o mundo. Mas aqui, irmãos, é uma ameaça violenta demais. São muitos povos, são violentos, são povos armados. E o povo de Deus é o povo de Deus. E aí vem essa ameaça, olha. Ô Josafá, vem povos dos amonitas, dos moabitas, e aqueles que estão divididos entre eles mesmos se coligaram e querem tudo que é teu. Vão arrebentar com o teu reino. Então nós já entendemos que isso, irmãos, são ameaças de demônios tentando invadir uma família, tentando invadir uma empresa. E a pessoa tem que criar estrutura na palavra, ela tem que obedecer a Deus para ter cobertura, para ter autoridade espiritual. Quando o cristão peca, ele perde a sua autoridade espiritual. Quem tem consciência disso? Irmãos, a melhor coisa que o cristão deve fazer, isso não é muito comum hoje, nos nossos dias, os irmãos sabem disso, tá? Vocês vão identificar de imediato. Por quê? As pessoas vão às igrejas e querem bênçãos prontas. Querem bênçãos prontas. Mas não querem, muitas não querem o ensinamento que vai levá-las a um trabalho espiritual de orar, jejuar, se consagrar, entender bem a palavra para colocar em prática no dia a dia. Muita gente não quer isso. Então, o rei Josafá está debaixo de uma ameaça muito violenta. E aí o que ele faz? O que acontece com ele? Então, a primeira reação dele é uma reação humana. Ele é um ser humano. Um ser humano, ele foi um ser humano como você, como eu. Só tinha, né, a chamada e o poder, né, de ser um rei sobre Israel. Mas era um ser humano como você, como eu. Ou seja, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas falhas. Mas era um homem de Deus. Então, quando ele ouviu a notícia, que era, como pelo o contexto do pouco que eu falei aqui, era tenebrosa, era assustadora, ele teve medo. Então, o medo é uma reação terrena, é uma reação do homem terreno, é uma reação do homem natural. Porém, tá? Ela não pode ser alimentada. Ou melhor, o medo não pode ser alimentado. Quando vem alguma má notícia, irmãos, o cristão, se ele se alimenta bem da palavra e tem confiança em Deus, se ele tem uma comunhão com Deus, ele imediatamente lembra, ou até o Espírito Santo faz lembrar, de alguma promessa de cuidado de Deus. Por exemplo, na sexta-feira, eu preguei aqui sobre o Salmo 112, o versículo 7, onde o Senhor Deus diz assim: não temerá maus rumores, ou seja, não tema más notícias. Aí diz: o seu coração está firme, confiando no Senhor. Você dorme fisicamente, eu durmo, mas Deus não dorme. Você dá uma cochilada, eu dou uma cochilada, mas Deus não dá uma cochilada. A Bíblia diz que Deus não tosqueneja, Ele não dá nem uma cochiladinha. Só que não é fácil você alimentar uma fé para viver 24 horas ligado no Espírito de Deus, sim ou não? Esse é o problema, irmãos. É que às vezes o cristão, ele passa muitas horas, por exemplo, necessidade. Você passa 8 horas no seu local de trabalho,
e de repente até na hora do almoço, todas as conversas dos seus colegas de trabalho, daquele ambiente, são conversas naturais. São conversas, né, do homem que espiritualmente é cego. E você que é de Jesus, né, se você não se posiciona, ou muita gente, ou as pessoas não querem ouvir, você escuta, de repente se cala, mas está lá, está falando de medo, está falando de pavor, está falando de invasão não sei de quê, está falando de tiroteio, está falando... Essas são as conversas das pessoas. Então o cristão, ele precisa alimentar a sua fé para ter uma comunhão com o Espírito de Deus que lhe dê uma segurança, um conforto nos braços de Deus. Por isso eu sempre digo, irmãos, eu sou insistente às vezes com a igreja, e eu espero que a igreja entenda, os irmãos entendam isso, quem é membro da igreja, né, que lida conosco, que está debaixo do pastoreio da igreja, sabe que a gente fala isso com todo amor e visão espiritual, vai dizer assim, olha, bota o seu relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Você trabalha no meio de pecadores, você vai... O Senhor Deus, Ele diz que Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Mas por que entrada, se você está saindo de casa? Porque você vai entrar num cenário de guerra. Porque você vai entrar no mundo de trevas. E você entra com Jesus. E você entra com Jesus e volta com Jesus. Mas você tem que estar revestido. O teu espírito tem que estar fortalecido. Você tem de estar verdadeiramente no campo espiritual. Ou seja, o que está escrito está no meu coração, Deus não mente, e pronto, e Deus está comigo. Então se preparar para isso. Aí eu digo assim, você acorda às 5 da madrugada, 5 horas da manhã. Aí eu já acordo às 5. Mas sim, se já acorda às 5, acorda às 4h30, meu irmão. Ou 15 para as 5 pelo menos. E aí você vai para um cantinho, abre a sua Bíblia, vai lá naquele salmo que te dá segurança. Lembra que ali Deus está falando, quem está prometendo aquilo ali é Deus, não é um homem, um ser humano qualquer. Aí você ora a Deus, aí você mostra a Deus que você confia nele. Se você quer desfrutar, você tem que pagar o preço, irmãos. Mas as pessoas querem bênçãos prontas, querem patuais para segurar e dizer assim, não, a minha bênção. Aí o coração está apavorado, a boca falando besteira. A vida com Jesus, meu irmão, é trabalhosa. Trabalhe a sua vida espiritual. Acabe com os seus medos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.